Olá, boa tarde. Boa tarde, e aí? Deixa eu aumentar aqui meu som. Bom, quero desejar uma boa tarde com o nosso Café Jurídico da Independência para todos que estão chegando e para todos que irão ver posteriormente. Estou aqui, um jeitinho brasileira de ser. Fiz questão de introduzir esse café jurídico com a música de um cara que foi um ídolo para mim, que é o Ayrton Senna, né? E esse hino da vitória, porque eu acredito na vitória da nossa nação. Independente do que estamos passando, eu não estou aqui para fazer nenhum juízo de valor. Eu acredito em algo muito maior e acredito que para uma casa ser limpa é necessário expurgar toda a sujeira. Então, orgulhosa estou e permanecerei por dias melhores, né? Acredito também muito que nós nascemos no lugar certo e em terreno fértil para a nossa evolução. Então, vamos seguir com o nosso café jurídico, né, doutora Fernanda? Isso aí, doutora. Vamos começar, né? É. Hoje Gente, um o pouco nosso café jurídico diferente. hoje vai ser bem rapidinho, combinei com a doutora Fernanda, assim, um burlar do nosso feriado, então por isso nós faremos um breve café jurídico, né? Acredito que não vai dar para poder responder a todas as perguntas, mas já reduz um pouco a ansiedade do pessoal que manda. Verdade. Já dá para ir. E aliviar um pouco também as nossas, né? Já que o nosso lado também, porque isso gera um pouco de ansiedade também para nós, que desejamos aí resolver e responder às dúvidas o mais rápido possível, que em razão de ser dois dias na semana não é possível, né? Exatamente. Então Quer vamos lá. começar ou quer que eu comece? Não, posso começar. Para a nossa primeira pergunta, eu separei que é verdade que a pensão é 30% do que o pai ganha? E Bom, aí, ah, você vai responder essa? não posso responder. Seu? Então tá jóia, vamos lá. Gente, essa pergunta é uma pergunta muito comum e vocês vão ver vários vídeos do nosso Café Jurídico respondendo essa questão. Porque as pessoas ela têm a ilusão de que pensão é 30% do rendimento ou do salário mínimo, mas que é a porcentagem de 30%. Fato é que a nossa legislação ela dispõe o binômio necessidade e possibilidade. E para alguns doutrinadores, o trinômio, possibilidade, necessidade e proporcionalidade. E quando eu falo isso, colocando numa linguagem para vocês entenderem, qual é a necessidade de quem precisa receber os alimentos? E qual a possibilidade de quem irá pagar? Ou seja, qual é a capacidade financeira de quem vai pagar? E a partir disso, a gente utiliza da proporcionalidade para que os ganhos de quem necessita seja proporcional à capacidade financeira de quem irá pagar. Eu acredito que dessa forma a gente responde essa pergunta e para maiores detalhes é necessário ver o caso concreto, o que as nossas limitações aqui do café jurídico não permite. Vamos, quer Verdade. fazer alguma complementação, doutora? Não, é justamente isso, que a nossa lei não determina o quantum, nem de valor, nem de porcentagem para fixação de alimentos. A gente precisa da análise do caso concreto do binômio ou trinômio, né? A necessidade daquele que pede, a possibilidade daquele que paga e a proporcionalidade aí sendo utilizada pelo magistrado no momento. Só isso mesmo. Bom, a segunda pergunta é: eu e meu marido estamos de acordo com o divórcio. Podemos só fazer um documento no cartório? Sim, nós temos a possibilidade de realizar o divórcio em cartório. Claro
que nós temos aí algumas peculiaridades que fazem-se necessárias, mas respondendo assim de modo direto, temos essa possibilidade sim de realizar o divórcio em cartório. Inclusive, depois da pandemia, que iniciamos a pandemia, é um ato muito mais praticado. Nós temos aí um aumento significativo nas estatísticas de divórcio extrajudicial, principalmente por ser o divórcio mais rápido e mais célere, por ser mais viável em algumas situações específicas, que aí nós precisamos analisar o caso concreto para podermos responder de maneira mais direta, além de evitar um maior desgaste emocional e ser mais viável economicamente falando. Bom, eu vou fazer só uma complementaçãozinha aqui, que quando eu li esse documento no cartório, eu fiquei um pouco na dúvida, sabe? Se a pessoa estava falando de uma escritura pública ou se ela estava falando de um papel qualquer, Sim, né? entendi. Então, é um destaque muito importante que, apesar de ser possível atendendo os requisitos, requer advogado, tem que ser feito por escritura pública. Não é só fazer um papel e assinou, reconheceu firma que virou documento, não. Eu não sei, assim, o que a pessoa quis dizer com esse documento, mas para dar destaque que o advogado aí é imprescindível para que se cumpra, né, as determinações legais. É assim, uma questão também de interpretação, né? Na hora que eu recebi, eu já pensei justamente nessa possibilidade do divórcio ser extrajudicial. Então, até por isso que, assim, a sua participação, Pensei nisso, eu falei assim, o que a pessoa pensa de documento, né? a sua complementação ela é totalmente pertinente, porque a sua interpretação à pergunta foi diferente da minha. Bom, vamos para a terceira. Vamos lá. Entrei na justiça cobrando a pensão do meu filho. Só que o pai morreu de Covid e agora meu filho vai ficar sem a pensão? Nossa, que situação, né? E só destacando que eu já vi que tem várias perguntas relacionadas a óbito por causa de Covid, não sei se a gente vai alcançá-las hoje, mas uma coisa é importante: se existe um título executivo, e esse pai que faleceu, ele deixou patrimônio, o filho, ele é credor e o pai é devedor. Então, esse crédito alimentar, ele é habilitado no processo de inventário. E apurado o que o pai deixou, esse filho ele vai receber, porque é dívida e tem prioridade de pagamento. Outra coisa que é importante, porque às vezes a gente fala em patrimônio, pensa-se logo em casa, carro, mas aqui a pessoa não colocou a idade, mas de repente, se ele for um jovem, estava trabalhando, existem verbas alimentares para receber, verbas trabalhistas, né, que são alimentares, tem FGTS, às vezes tem PIS. Então, assim, isso tudo tem que ser apurado e apurando, aí sim, essa criança vai receber o que é dela por direito, como dívida e também como direito de herança. Eu vou só complementar e aí a gente volta nessa questão de interpretação também. Eu já puxo um pouco, além de tudo isso que você falou, dessas questões de algumas verbas trabalhistas que a criança pode vir a ter direito, e o fato dela se tornar um credor, enfim. Nós temos também a possibilidade da pensão perante o INSS. Então, é interessante você, mãe, verificar se o pai do seu filho ele era segurado perante o INSS, o que faz com que o seu filho tenha direito à pensão por morte. Essa questão a gente precisa verificar no INSS, porque não basta o falecimento para que a pensão por morte no INSS ocorra. E nós precisamos verificar se aquela pessoa que faleceu era segurada. Então, se ele trabalhava
com carteira assinada, por exemplo, a gente pega todas as informações da doutora Silvia e junta com esta minha do INSS. Porque uma pessoa que ela é empregada, ela atua com carteira assinada, ela é sim segurada do INSS. Agora, se ela é uma pessoa autônoma, como tal, e o que gera essa possibilidade de pensão. Então, só para complementar mesmo, essa possibilidade de Excelente dependência do INSS. complementação. Isso. Excelente, excelente. O direito ele é muito amplo, né? E nós temos vários braços aí. Trazer essa complementação previdenciária, nossa, é totalmente pertinente. Eu E não sei se a minha conexão ou se é a sua que está falhando. De vez em quando está aparecendo carregando para mim. Para você tá ok? para mim tá ok. Para mim tá ok. Então deve ser a minha que está de vez em quando falhando. Não, mas a gente prossegue. Se der algum problema, a gente aí Tá, verifica o que que faz depois. bom, Agora é a sua vez, né, de perguntar. o pai do meu filho não tem dinheiro para pagar pensão, mas vive nos bares gastando e batendo de carrão para cima e para baixo. O que faço? Quando eu recebi essa pergunta, eu lembrei de um caso que eu atuei, e que aí eu vou responder e depois eu conto o caso bem breve. Neste caso, a gente ingressa com a ação para fixação de alimentos. E aí, no decorrer da dilação probatória, que é o momento que nós vamos trazer provas para o juiz analisar e verificar a necessidade de quem pede e a possibilidade daquele quem paga, nós vamos juntar todas estas questões por exemplo, a vida social da pessoa, o patrimônio da pessoa. Porque, às vezes, é uma pessoa que não trabalha de carteira assinada, é um autônomo, mas é um autônomo com várias posses, com uma condição financeira bacana. Então, a gente consegue comprovar que, embora a pessoa alegue e fale que não tem como pagar a pensão, nós temos meios de comprovar aí que esta possibilidade existe sim, né? Em um caso que eu atuei, foi justamente isso. O pai, ele ingressou com uma ação pedindo a prestação de contas do valor que ele pagava para a filha. E isso daí ocasionou vários outros processos, todos ligados ao direito das famílias. E aí a mãe conseguiu demonstrar que o que ele pagava era insuficiente para o sustento, e aí ela emendou, nós emendamos na ação de prestação de contas uma revisão de alimentos. E ele alegou que ele não tinha como pagar. E nós conseguimos, com prints de Facebook, de Instagram e de tudo isso aí que o pessoal gosta de ficar mostrando, que faz, que acontece, que vive, que aproveita, que viaja. Então a gente conseguiu demonstrar que uma pessoa que viaja com muita frequência, que troca de carro com muita frequência, que aí, né, assim, demonstra ostenta de certo modo, ela tem sim uma condição de prestar uns valores de alimentos melhores. Então, neste caso, nós conseguimos elevar o valor da pensão alimentícia, tudo com prova de Facebook, Instagram, deixa eu ver mais o que. Essas publicações que a gente às vezes faz, de modo assim muito inocente, mas que acaba que a gente demonstra um pouco do que é a nossa vida. Então foi dessa forma que a gente conseguiu elevar a pensão alimentícia dessa menininha, sabe? Então aí vai a nossa orientação, né? Documenta, registra, não deixa passar nada batido. Vai documentando, porque sem provas a gente não tem sucesso num processo. Então, já vai providenciando todos esses arquivos. Enfim, alguma coisa a gente tem que aprender, né? O pai tem que aprender que se ele pode pagar uma pensão bacana, isso não custa para ele. Ele consegue continuar vivendo.
Mas já que ele faz dessa forma, então a gente consegue das nossas maneiras, né? Então a Exatamente. gente printa Facebook, printa Instagram, tá público, afinal de contas foi ele quem postou. E tudo Então mais que for necessário. a gente aproveita. Cada pessoa trabalha com as armas que tem. Exatamente. Ai, ai. E aí eu comentei da prestação de contas e a nossa pergunta seguinte é justamente essa: se posso pedir a prestação de contas da pensão que eu pago? Pois é, teve muitas discussões a respeito da prestação de contas. Num determinado momento, falou-se que não cabia mais a prestação de contas. Mas fato é que o STJ, inclusive, manifestou recentemente que, havendo indícios de que o dinheiro está sendo mal empregado, aí sim cabe a prestação de contas. Então, não é simplesmente promover uma ação de prestação de contas. Pela decisão do STJ recente, foi do mês passado, salvo me engano, você vai precisar apresentar esses elementos. Então, se você acha, geralmente a mãe tem a guarda, a mãe recebe a pensão, né? A gente ainda tem isso na maioria dos casos. Se você acha que a mãe não está gastando o dinheiro com o filho conforme deveria, que você tenha indícios suficientes para convencer o juiz de que realmente cabe essa prestação de contas. Porque senão ela vai ser extinta. E eu vou mais ainda. Agora saindo da prestação de contas de pai para a mãe, mas de filho para os pais. Nós já temos decisão recente no STJ de que o filho atingindo a maioridade pode pedir a prestação de contas para o pai ou para a mãe, que era o guardião e responsável pela administração, pela gestão dos seus alimentos. Então, eu acredito que essas duas questões já elucida bastante, e principalmente porque essa pergunta que chegou aqui, ela veio de um seguidor. Então, ele, enquanto pai, já fica o recado. Se você tiver indícios de um mau gasto, de uma má administração, ok, vai em frente. Agora, só para complementar novamente, né? São indícios significativos, né? Assim, desculpa a redundância, porque pensão de R$ 300, gente, tem gente que quer solicitar contas de pensão de 300, R$ 400. Não supre nem os alimentos. O alimento em si, a comida, e os alimentos, eles englobam tudo. Moradia, alimentação, vestuário, educação. Então, assim, às vezes a pessoa fala, eu pago R$ 300 de pensão. Quantos homens eu já atendi dessa forma? Eu pago R$ 300 de pensão e ela usa o dinheiro com ela. Peraí, uma criança gasta muito mais do que esse valor. Então, quando a gente a gente alega isso, são indícios de realmente de uma má administração e não dessa forma. Porque com certeza, uma mãe que recebe uma pensão de R$ 300 para o seu filho, ela tem os meios de prover o seu próprio sustento, porque R$ 300 não daria, 300, R$ 400 não daria para sustentá-los. Né? Então, são reais indícios, não são os indícios imaginários aí de certa parcela de homens, não, de pais. Pois é. Não, Pode completar. Não, eu ressalto porque, assim, quantas vezes eu já atendi essa dúvida, sabe? E eu acho, assim, principalmente depois que eu tive a minha filha, eu vi como são, assim, como uma criança gera um gasto. E às vezes a pessoa tá longe e acha que R$ 300 é suficiente, 300, R$ 400, enfim. Então é por isso que eu ressalto que são indícios reais, não são os indícios aí que muitos pais imaginam que a mãe esteja gastando. Às vezes a mulher sai no final de semana, tá gastando meu dinheiro. Então é uma Assim, observação mesmo. extrapolando essa questão jurídica, sabe, Fê? Eu fico assim um pouco até indignada com determinados pais quando chegam querendo pagar o mínimo do mínimo do mínimo.
ou que queira uma prestação de contas. Poxa, eu penso que ele deveria querer fazer o mais para o filho que é dele, que ele deveria desejar, querer sempre o melhor, que não fosse necessário nenhuma ação de alimentos, que fosse livre a oferta e que ele, assim, independente de homologação, de sentença, do que fosse, que ele fizesse a parte dele enquanto pai, sabe? Que ele honrasse os 50% dele que está naquela criança. Mas, infelizmente, nós temos uma cultura que não é legal para isso, né? Tem que mudar muito ainda o pensamento. Os homens, eles precisam ver mais o filho como parte deles, coisa que isso geralmente não acontece, né? É verdade. Então vamos lá para a próxima. O pai do meu filho está desempregado. E agora, como fica a pensão? Bom, o desemprego não é justificativa para o não pagamento da pensão. Então, se nós já tivermos uma sentença que fixou o valor dos alimentos, este pai poderá ingressar com uma ação para rever este valor, considerando que a sua condição financeira decaiu. Temos esta possibilidade. Agora, o que ele não pode fazer é se esquivar da obrigação de pagar alimentos, alegando desemprego. Agora, se nós não tivermos uma sentença que já fixou esses alimentos e esta possibilidade de revisão, e esta mãe for ingressar com a ação de alimentos, o juiz verificará a possibilidade real desta pessoa, deste pai, que é desemprego, e ele fixará o valor dos alimentos, tendo como base o salário mínimo. E aí eu faço só mais uma distinção, porque quando nós temos um pai que ele trabalha de carteira assinada, o valor dos alimentos, ele é fixado tendo por base o salário, a remuneração dele, deste pai. E no caso do desemprego, a gente vai ter o salário mínimo sendo utilizado como base. Então, a justificativa de que estou desempregado, não vou pagar alimentos, ela não vai colar nem na ação revisional de alimentos, nem na ação para a fixação deste valor. Aproveitando o momento que a gente está vivendo, né, Fê? Esse momento pandêmico, lembrar aqui que para os tribunais, a simples alegação da pandemia não é o suficiente para reduzir alimentos. Ficou desempregado, a pandemia pode ter sido uma influência para isso, ok. Mas alegar a pandemia simplesmente com o objetivo de reduzir alimentos, isso não acontecerá. São necessários demais elementos para que aí sim seja justificável. Sim. Eu gosto de fazer uma comparação que é a seguinte. Se o filho estivesse morando com o pai, ele teria a condição que o pai tem. Espetáculo. Não é porque ele mora com a mãe que o filho será privado de uma condição melhor ou que ele não terá condição nenhuma no caso de uma situação de desemprego ou de, por exemplo, se for um empreendedor que quebra, que fale, enfim. Eu gosto muito de fazer essa comparação, que é para os pais colocarem na cabeça que se aquele filho estivesse morando com ele, aquela seria a condição do filho. Então, se a condição melhorou, se a condição financeira do pai melhorou, as condições do filho melhoram consequentemente. E se piorarem, as condições do filho também irão piorar. Agora, não é zerar a conta não zera. Então, por exemplo, se é um pai que ficou desempregado e se o filho morasse com ele, claro que o padrão de vida do filho iria diminuir, seria reduzido. Agora, o pai teria que continuar mantendo aquele filho, as necessidades básicas dele. Então, a gente pega eu gosto muito disso, porque eu pego essa comparação e levo ela para aquele filho que não mora na mesma casa que o pai. Né? Para que aí os pais consigam, ou até mesmo a mãe, porque a gente está considerando aqui o pai, mas às vezes nós temos
algum seguidor ou seguidor, enfim, que o filho reside com o pai. Então a gente faz eu gosto de fazer essa troca, sabe? Para que a pessoa consiga entender melhor que a condição financeira daquele que paga é a condição financeira daquele que recebe. Então, se a gente Exatamente. melhorou, vamos melhorar. Se piorou, se a minha condição financeira decair, eu vou ter que adaptar a vida da minha filha. Ok? Então a gente faz isso no caso de desemprego. Agora, deixar de fazer, não. Porque o meu filho não vai parar de vestir, meu filho não vai parar de estudar, meu filho não vai parar de alimentar. Então, eu gosto muito de fazer essa comparação, sabe? Pra ver, eu acho que assim a gente compreende melhor a situação. E deixar de pagar e não fazer revisão vai gerar execução. Então, Também. a pessoa precisa escolher, né, o que ela quer para a vida dela. Lembrando da autorresponsabilidade. Tudo são escolhas e você arca pela sua escolha, né? Bom, pelo nosso tempo aqui, pelo que nós nos propomos hoje, Fê, não temos mais tempo de responder. Nossa lista ainda está grandona, mas foi muito bom. Já deu uma reduzidinha e o pessoal continua acompanhando o nosso Café Jurídico, que acontece toda terça e quinta, sendo que nas terças é com a doutora Fernanda e na quinta comigo. A quinta-feira agora temos Café Jurídico normalmente, né? Quer dar algum recadinho, Fê? Não, é isso, Silvia, que nós teríamos aí mais de 20 perguntas para responder hoje, mas que, como a gente detalha muito cada resposta, algumas perguntas, muitas delas ficarão para nossa rotina mesmo do café. E essa Então, nossa começo. dobradinha foi perfeita, porque uma complementa a outra e assim, show de bola, né? Os nossos seguidores só têm a ganhar com isso. Então, Verdade. eu vou devolver a mamãe da Manu, né? Porque eu tirei dela no feriado um pouquinho, agora eu vou devolver. E nós seguimos no nosso Café Jurídico e contamos com a participação de todos vocês. Um beijo e uma excelente fim de tarde. Obrigada, Silvia. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Até mais. Até! Tchauzinho.